Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do projeto Democracia Jovem, que tem a intenção de preparar você para o exercício da cidadania e aprimoramento como ser humano crítico, autônomo, ético e que saiba construir um diálogo saudável e com respeito. Eu sou Priscila Silvério e vou te acompanhar durante o curso Jovem Legislador. Na aula de hoje, vamos abordar o trabalho do deputado. Quem é o parlamentar? Quais critérios técnicos devem ser legalmente preenchidos a fim de que uma pessoa se eleja como deputado estadual? Onde acontece a sua atuação? Quais as suas atribuições? Em uma democracia, o governo pertence ao povo. No entanto, dado o tamanho das populações, o exercício direto de tal poder tornou-se algo insustentável, diferente do que acontecia na democracia ateniense, em que a cidadania era exercida de maneira direta. Assim, tivemos que lançar mão da ideia de representação política. Essa representação pode ser definida como um mecanismo que visa assegurar a participação do povo no poder sem exercê-lo diretamente. Em outras palavras, embora seja a fonte legítima do poder, o povo o exerce de forma indireta, por meio de representantes eleitos periodicamente. Nessa sexta aula, teremos novamente a companhia da Letícia Maria de Maia Rezende, técnica legislativa da Secretaria-Geral Parlamentar aqui da Lesp. Ela vai falar sobre a representação política e os critérios que devem ser respeitados para que uma pessoa possa se candidatar a um cargo político. Estamos, então, diante de uma democracia. Democracia é o regime político em que o poder pertence ao povo. Só que a gente tem uma democracia indireta. E para a gente entender isso, eu quero que você faça uma viagem no tempo comigo. Vamos lá para a Grécia, a democracia ateniense. Lá a gente tinha democracia direta. Todos os cidadãos se reuniam na praça pública para discutir e para tomar decisões que envolveriam ali toda a polis, toda a cidade grega, a cidade política da Grécia. Só que naquela época, apenas os cidadãos é que tinham voz e voto. E quem eram esses cidadãos? Somente os homens nascidos na Grécia. Então as mulheres não tinham voto, não tinham voz. E, além disso, os estrangeiros, chamados de metecos, também não tinham influência ali na tomada de decisões que envolveria toda a cidade. Somente esses cidadãos que se reuniam e, juntos, decidiam a respeito daquele interesse público, do interesse popular. Mas, hoje em dia, como é que a gente vai conseguir reunir toda a população paulista, toda a população brasileira, para tomar decisões em relação ao futuro do país, ao futuro do nosso estado? Isso é absolutamente inviável. Por isso, nós temos os nossos representantes. E assim surge esse Instituto da Representação. Já que não tem como reunir todo mundo para falar, para discutir, para tomar decisões, eu vou eleger uma pessoa que vai me representar, que vai agir em meu nome. E assim nós temos os nossos representantes. Na esfera do Estado, quem são os nossos representantes? Os nossos deputados estaduais. Eles vão agir em nosso nome e, portanto, legislar ao nosso favor aqui no Estado. Como eu vinha dizendo, nós estamos numa democracia indireta, em que a gente vai exercer o nosso poder, porque o poder realmente é do povo, através dos nossos representantes, que são eleitos para ocupar cargos públicos, para exercer um mandato. Só que essa democracia indireta tem elementos de democracia direta. Isso a gente pode retirar lá do artigo 14 da Constituição da República, que diz o seguinte: a soberania popular, ou seja, o poder realmente é do povo, será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular, que são ali consultas feitas a esse povo. Sobre o voto, eu quero mencionar aqui e destacar que realmente esse sufrágio é universal. Todos os brasileiros têm o voto de mesmo peso. Então, uma pessoa branca tem o mesmo voto de uma pessoa negra, de uma pessoa gorda, de uma pessoa magra, de uma pessoa alta, de uma pessoa baixa. Todo mundo tem o voto valendo a mesma coisa. Diferente do que acontecia, então,
ali em Atenas, para a gente fechar essa nossa ideia de democracia, de governo do povo, de representantes. Nós exerceremos o nosso direito, que na verdade também é um dever, já que para a gente o voto é obrigatório, e escolheremos ali representantes, que são aquelas pessoas que vão nos representar, agir em nosso nome perante, por exemplo, a Casa Legislativa aqui, a Assembleia do Estado. Mas essas pessoas que serão eleitas devem preencher algumas condições, alguns requisitos que estão previstos em lei. São as condições de elegibilidade. E quais são essas condições de elegibilidade? Também temos essa resposta no nosso artigo 14 da Constituição, lá no seu parágrafo 3º, que diz o seguinte: nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária, e aqui a gente dá muito brilho aqui, né, muita importância para os partidos políticos. Então, aquele representante que quer nos representar, que realmente quer efetivar ali um mandato, ele tem que ter essa ligação ativa com um partido político. E, além disso, a idade mínima. Então, idades precisam ser respeitadas. Quais são elas? Nós temos, por exemplo, para o cargo de vereador, no mínimo 18 anos. Para o cargo de deputado estadual, aqui na Assembleia, 21 anos. Para governador e vice-governador, 30 anos. E para senador e presidente da República, 35. Eu, por exemplo, se eu quiser ser uma deputada estadual pelo estado de São Paulo, eu posso, porque eu tenho mais de 21 anos. Mas se eu quiser me candidatar para o governo, não vai dar, porque eu ainda não tenho 30 anos. Caso o candidato alcance o número percentual de votos necessários para se eleger, passa a ocupar um cargo público eletivo e, consequentemente, exercer um mandato. O mandato corresponde ao intervalo de tempo pelo qual a pessoa eleita vai exercer a função, seja em âmbito municipal, estadual ou federal, tratando-se do poder legislativo ou executivo. A rigor, o mandato é o tempo de uma legislatura, que tem o prazo de 4 anos, regra que se aplica aos vereadores, prefeitos, deputados estaduais e federais, governadores e presidente da República. O diferencial está no cargo de senador, que tem mandato equivalente a 8 anos, o que corresponde a 2 legislaturas. Assim, a cada 4 anos, o Senado realiza eleições para renovar 1/3 ou 2/3 de sua composição, enquanto as demais casas legislativas renovam todo o seu quadro a cada 4 anos. Assim, por conta da alternância no início do mandato, a cada 2 anos, os brasileiros alfabetizados que tenham entre 18 e 70 anos devem votar, sendo o voto facultativo para os analfabetos, os maiores de 70 anos e ainda os adolescentes que têm entre 16 e 18 anos de idade. Tudo isso está previsto na nossa Constituição Federal, que você pode consultar no QR Code que está na tela. Vamos entender agora o papel do legislador nos âmbitos federal, estadual e municipal. A federação é composta pela União, pelos estados e municípios, sendo que cada ente federativo possui competências e atribuições próprias. Consequentemente, o processo legislativo varia nos diferentes parlamentos. Os estados do nosso país têm a competência legislativa concentrada nas assembleias legislativas. Sendo assim, trata-se de um processo unicameral, diferente da União, que tem o processo bicameral, concentrado no Congresso Nacional, formado por Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Os municípios também têm processo legislativo unicameral, concentrado nas câmaras municipais, onde atuam os vereadores. A atuação desse legislador, que foi, portanto, eleito para representar a sua população, o seu eleitorado, vai depender do âmbito em que ele está atuando. Porque a gente viu que a federação é composta por 3 entes federativos: os estados, os municípios e a União. Na União, nós temos o Congresso Nacional, formado pela Câmara dos Deputados, em que há a atuação dos deputados federais, que representam a população, e o Senado Federal, composto ali pelos senadores, que representam os estados. Nos estados membros, nós temos as assembleias legislativas, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a Alesp. E cada município terá a sua Câmara dos Vereadores,
para também fazer essa produção legislativa, né, em relação ao interesse local do município. E aí a gente lembra que o processo pode ser unicameral ou bicameral. O bicameral vai ser só aquele do âmbito federal, onde a gente tem as duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E aí, recordando, né, se uma iniciativa for da Câmara, o Senado vai agir como casa revisora. Se for ao contrário, se a propositura tiver iniciativa ali, tiver início no Senado, né, através de um senador, então a Câmara dos Deputados é que vai realizar a revisão dessa propositura. Já em relação aos municípios e aos Estados-membros, nós temos o processo unicameral. Apenas uma casa é que toma conta de todo esse processo legislativo, de toda essa produção legislativa. E eu quero só destacar uma coisa, um ponto importante, em relação a esse processo bicameral lá em Brasília, na nossa capital federal. Enquanto a Câmara dos Deputados representa a população, o Senado Federal vai representar cada Estado-membro. Por isso que a quantidade de senadores não vai variar de acordo com a população de cada estado. Lá nós temos 3 senadores para cada e para todo estado. Então, por exemplo, o estado do Acre tem a mesma quantidade de senadores que o estado do Rio Grande do Sul, que o Rio Grande do Norte, sempre 3. Já em relação aos nossos deputados federais, isso é diferente, porque lá os nossos representantes representam a população. Então, a representação é proporcional ao número de população de cada estado. Por exemplo, a gente tem na Constituição que esse número vai variar de 8 a 70 deputados. A população paulista é muito grande e assim a gente atinge o número máximo de deputados federais. Nós temos 70 representantes lá em Brasília. Diferente, por exemplo, do Acre, cuja população é menorzinha, e aí eles terão apenas 8 deputados federais lá em Brasília. Pela teoria da tripartição dos poderes, compete ao Poder Legislativo, tipicamente, elaborar leis e fiscalizar as ações do Poder Executivo. Não é comum, mas ele pode atuar nas outras esferas do poder. O Legislativo atua na área jurídica quando, por exemplo, o Senado julga o presidente da República nos crimes de responsabilidade, que atentem contra a Constituição. Atua no Executivo quando precisa administrar a si próprio, concedendo férias, licenças e dando promoções a cargos públicos. Em linhas gerais, o deputado estadual tem como principais atribuições elaborar leis e fiscalizar o cumprimento delas pelo Executivo. Cabe ao deputado apresentar proposições que, caso aprovadas, são incluídas como regra em todo o Estado e dão direção ao comportamento da população paulista. Essas propostas têm o formato de projetos de lei, lei complementar, proposta de emenda à Constituição, resolução, decreto legislativo, além de moção e indicação. Em relação à atribuição fiscalizatória, cabe destacar a possibilidade de criação de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Os parlamentares exercem o papel de investigação, assim como o judiciário, e apuram denúncias feitas pela população ou entidades por um prazo determinado e com indicação do número de seus componentes. O Estado, de acordo com a teoria da tripartição dos poderes, é composto por 3 poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Cada um deles tem atribuições típicas, que são ali as características principais, a função principal de cada poder. E além disso, tem também atribuições atípicas, que são aquelas que atuam de maneira secundária, de maneira acessória. Por exemplo, a atividade típica do poder legislativo é legislar, criar leis e também fiscalizar. Do poder executivo, executar, colocar em ordem ali, colocar em prática as leis que foram aprovadas e também realizar políticas públicas, por exemplo. E além disso, o poder judiciário tem a função típica de julgar, aplicar o direito ao caso concreto através do direito processual. Essas são as funções típicas de cada poder. Mas em relação à função atípica do Poder Legislativo, por exemplo, o que ele realiza que não é a sua atribuição, mas ele também faz? A gente pode mencionar aqui o julgamento.
por exemplo, em caso de crime de responsabilidade praticado pelo presidente da República, é o Senado Federal que vai julgar esse caso, que vai dar impeachment ou não. Portanto, esse julgamento, que na verdade é uma atribuição do Poder Judiciário, mas aqui está sendo executada pelo Poder Legislativo, pode ser encarada como uma função atípica do nosso Legislativo. Eu mencionei que as atividades típicas do Poder Legislativo dizem respeito a legislar e a fiscalizar. E essa fiscalização, sobre isso, a gente tem que chamar a atenção para a CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, que a gente tem prevista no nosso artigo 34 do Regimento. A CPI, que é essa Comissão Parlamentar de Inquérito, tem poderes próprios de investigação. Então, ela vai apurar elementos de informação ali, elementos em relação a um fato determinado. Para que ela seja iniciada, que ela seja criada, a gente precisa da iniciativa, da assinatura, aliás, de 1/3 dos membros aqui da Assembleia. Então, considerando que a gente tem 94 deputados, pelo menos 32 precisam assinar esse requerimento de composição, de criação de uma CPI. Essa comissão tem um prazo certo de duração, 120 dias, podendo ser prorrogada por até metade do prazo. Então, ela pode durar ali até 180 dias. Em relação ao que ela pode fazer, a gente tem também no artigo 34 do nosso regimento a resposta, que a Comissão Parlamentar de Inquérito poderá, dentre outras atividades aqui, determinar diligências, ouvir indiciados, inquirir testemunhas sob compromisso de dizer a verdade, requisitar de órgãos e entidades da administração pública, inclusive concessionárias do serviço público, informações, documentos, requerer a audiência e tomar depoimentos e requisitar serviços de quaisquer autoridades, inclusive autoridades policiais. Justamente, então, em relação a esse poder fiscalizatório, essa atribuição fiscalizatória, que é uma função típica do nosso poder legislativo. Também nesse sentido de fiscalização dos nossos deputados, a gente tem que eles têm tarefa, têm o dever de fiscalizar as contas do governo. Então, de acordo com os prazos previstos em lei, o governador vai enviar as contas aqui para a Assembleia e nós, no caso os nossos deputados, é que vão fiscalizar essas contas que foram feitas, que foram prestadas pelo governo estadual. Todos os detalhes estão explicados pela nossa especialista e você pode conferir no regimento interno da Alesp, nesse QR Code. Como já abordamos acerca da elaboração legislativa e das CPIs, vamos destacar agora a atuação dos partidos políticos e lideranças, além do Colégio de Líderes. Para concorrer em uma eleição, o candidato precisa se filiar a um partido político. Historicamente, a origem do partido político remonta ao momento da afirmação do poder da classe burguesa e, sob a ótica da política, ao momento da difusão das instituições parlamentares ou da batalha política pela Constituição. Os partidos políticos, no contexto da Alesp, têm representação proporcional nas comissões permanentes e temáticas. Os detalhes sobre o preenchimento das vagas nas comissões você tem no regimento interno da Alesp. E você já ouviu falar do Colégio de Líderes? O presidente da Assembleia é o responsável por conduzir essas reuniões. Além dele, fazem parte os líderes dos partidos, do governo, da minoria e dos blocos parlamentares. Eles organizam a ordem do dia, os assuntos que vão ser discutidos em plenário e as sessões ordinárias e consultivas para outros temas de interesse da Assembleia Legislativa. Por iniciativa do presidente da Assembleia ou de líderes que representem a maioria absoluta dos membros do Parlamento, o Colégio de Líderes se reúne e decide as posições mediante consenso entre seus integrantes. Nós já vimos que, dentre as condições de elegibilidade, está a filiação partidária. Então, realmente, o nosso representante tem que estar filiado, tem que ter essa ligação ativa com um partido político. E os partidos políticos aqui na Assembleia são variados e cabe a eles as vagas nas nossas comissões permanentes. Temos comissões de transporte, comissão de Constituição e Justiça, comissão de saúde, comissão de educação, cultura, enfim, são variadas as nossas comissões também, assim como é variado o nosso campo de partidos aqui na Assembleia. Cada partido tem o seu líder, que representa os seus liderados aqui na Assembleia. E cabe a esse líder indicar quem é o deputado que vai ocupar qual vaga em qual comissão. Em relação a esse líder também,
cabe mencionar sobre o Colégio de Líderes, de que a gente já falou há pouco tempo em relação ao artigo 83 do Regimento Interno. Esse Colégio de Líderes vai ser uma reunião desses líderes dos partidos majoritários, minoritários, também do governo, da minoria, dos blocos parlamentares, e vai servir para organizar a pauta dos trabalhos. O que de fato, qual projeto que realmente vai chegar aqui no plenário para ser debatido, discutido e, por fim, votado. Por fim, vamos falar da atribuição de propor emendas ao orçamento, que são direcionamentos dos parlamentares ao dinheiro público. Os projetos de lei do Plano Plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual devem ser elaborados pelo governador e enviados à Assembleia em prazos estipulados legalmente. As emendas são ajustes ou acréscimos que os parlamentares sugerem em relação ao projeto apresentado. Importante notar, ainda que as emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não podem ser aprovados quando incompatíveis com o plano plurianual, que é o instrumento pelo qual o governo do estado orientará o planejamento e a gestão da administração pública para os próximos 4 anos. A gente já viu que é função típica do legislador legislar e fiscalizar as contas do governo. Mas, em relação a alguns projetos, a iniciativa não vai caber aos deputados estaduais. A gente está falando, por exemplo, das nossas leis orçamentárias, que regem o orçamento do nosso estado. Essas leis têm iniciativa do governo, então cabe ao governo apresentar esse projeto, seja projeto da LOA, da Lei Orçamentária Anual, ou da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou ainda do PPA, o Plano Plurianual. Em relação a essas leis, o nosso governador, portanto, terá que seguir alguns prazos. O PPA, por exemplo, ele deve ser apresentado até o dia 15 de agosto. A LDO até 30 de abril e a LOA até 30 de setembro. Depois de apresentado, esse projeto vai seguir todo o processo legislativo aqui na casa, vai passar pela comissão, vai chegar aqui no plenário, vai ser discutido e, inclusive, vale mencionar que, apesar de os deputados não terem iniciativa em relação a esse projeto orçamentário, eles podem apresentar emendas em relação a esses projetos. O que é a emenda? É um projetinho ali, como se fosse um acréscimo, uma maneira de acrescentar alguma coisa, de retirar alguma coisa, de modificar um artigo que constou no projeto que foi apresentado pelo governo. Essas emendas, elas podem ser aditivas, supressivas, aglutinativas, modificativas e substitutivas. Estão previstas lá no artigo 171 e 172 do nosso Regimento Interno da Assembleia. Após passarmos por várias etapas e conceitos importantes do processo legislativo dos parlamentares, dos entes da Federação Brasileira, chegamos ao final dessa aula. Nesse módulo, vimos sobre a ideia de representação política, os representantes do povo quanto ao poder legislativo, como vereadores, deputados estaduais e federais, senadores e também o exercício do mandato. Estudamos ainda as atribuições próprias dos parlamentares. E para continuar aprendendo conosco, você fica ligado nas nossas próximas aulas. Até mais. Tchau, tchau.